O brejo paraibano, conhecido por temperaturas mais baixas e maior umidade, inclui terras mais elevadas e clima ameno em comparação com outras regiões paraibanas. A região do brejo é marcada por uma paisagem de colinas e vales, muitas vezes coberta por vegetação exuberante. Devido à altitude, a temperatura da região tende a ser mais amena, em comparação com as áreas mais baixas do estado. Isso faz do Brejo uma região propícia para a agricultura diversificada, com destaque para o cultivo de flores, hortaliças e frutos de diversas culturas, sendo uma delas a do café. E a cafeicultura se desenvolve bem na região, com essas características, mas ao mesmo tempo em que a planta se beneficia devido a essas condições, alguns insetos também, e um deles é um tipo de conchonilha, conhecida como Pterococcus paraibensis. Olá pessoal, eu sou o Magno. Olá, eu me chamo Naeli. Olá pessoal, meu nome é Olá Heloísa. pessoal, meu nome é Pedro, sou estudante de Engenharia Agronômica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. E hoje eu vim aqui trazer um tema para vocês, um documentário da disciplina de Ecologia Geral, ministrada pelo professor Rosenberg Menezes, os impactos da cochonilha Pterococcus paraibensis. A cochonilha trata-se de um inseto que não mede mais de 3,5 milímetros, tem corpo ovalado e geralmente é coberto por uma substância cerosa branca, cinza ou marrom, que pode dar a aparência de uma pequena concha ou algodão, dependendo da espécie. A cochonilha se fixa nas plantas e usa sua boca para perfurar a casca e se alimentar da seiva, sugando os nutrientes, enfraquecendo a planta e a tornando suscetível a doenças e outras pragas. A cochonilha é um pequeno inseto da ordem dos hemípteras, conhecido como Pterococcus paraibensis. É um inseto de cerca de 2,9 milímetros e foi descoberta no Brejo Paraibano por volta do ano de 1920 por Costa Lima. A Pterococcus paraibensis, por ser um inseto parasita de pequeno porte, teve um grande poder de infestação e fez com que a produção do cafeiro do Brejo Paraibano desaparecesse praticamente. E ela tem um grande poder de reprodução em climas de 25 a 29 graus. Os impactos que a cochonilha causa na planta. A cochonilha ele é um inseto parasita e precisa de um hospedeiro para se alimentar. Nesse caso, o hospedeiro vai ser o cafeeiro. Ele vai se alimentar da planta, da seiva da planta, e vai aplicar uma toxina adocicada nela, que o excesso dessa toxina vai criar um fungo chamado fumagina. E esse fungo vai impedir a planta fotossintetizar e também irá ficar receptível a outros fungos. Assim, quando essa praga foi descoberta em 1920 por Costa Lima, para os produtores foram uma coisa nova, porque naquela época não havia recurso nem tecnologia e não tinha dados concretos da produção de café naquela época, segundo Celso Muniz. Eram aproximadamente 6 milhões de pés de café e foram afetados drasticamente devido à infestação dessa praga aqui no Brejo. A falta de recurso e a falta de tecnologia, como era uma coisa nova, o que queria ser utilizado, como que ia fazer, foi uma grande perca para os produtores naquela época e drasticamente afetou a produção de café. Para prevenir a infestação da cochonilha, é importante manter a plantação de café saudável e nutrida. Nesse sentido, a adubação e o controle de outras pragas também são fundamentais. Além disso, é importante fazer a poda correta das plantas, eliminando ramos secos e doentes, já que eles podem ser um ambiente propício para a proliferação de pragas. Usar mudas de café resistentes a pragas também é uma forma eficiente de prevenção. Caso a cochonilha já tenha se instalado na plantação de café, existem diversas formas de controle. A aplicação de inseticidas específicos e o controle biológico também são as principais alternativas. No controle biológico, são usados inimigos naturais da cochonilha, como a vespa parasitoide,
e a joaninha, muito conhecidas. Esses inimigos naturais agem contra a cochonilha e ajudam a controlá-la de forma natural. Outra dica importante é a policultura, que é a prática de plantar mais de uma cultura na mesma área. A policultura ajuda a evitar o acúmulo e a proliferação de pragas, como a cochonilha, pois elas não encontram alimento em apenas uma cultura. Com relação ao peso econômico, não se tem informações de dano econômico estimado, pois há pouquíssimos dados referentes ao assunto. Mas em relação à quantidade, naquela época existia uma produção estimada de 6 milhões de pés de café, que foram dizimadas, até porque não havia tecnologia nem conhecimento sobre o assunto. Mas, hoje em dia, o café voltou a ser reintroduzido no brejo. Ainda há incidentes com a cochonilha, mas não ao ponto de acabar com a plantação. É possível o controle biológico, aplicação de inseticida e também o desenvolvimento de estudos. Obrigada pela atenção.